muito bom estar aqui com você hoje à noite e poder compartilhar algo do coração do papai. Na verdade, algo que Deus me pegou de jeito, semana passada, na verdade, e pude ter o privilégio de compartilhar isso na Extensão Sul. E Deus me chamou num canto e me fez deu uma chacoalhada, aquelas que Ele pega com amor, com cuidado, com carinho, mas aquela chacoalhada. E me fez algumas perguntas, eu precisei responder. E a minha resposta final para ele foi essa aqui: eu quero me tornar. E eu espero que ao final desta noite você saia daqui também com essa oração e com essa resposta: eu quero me tornar. Eu quero me tornar como uma criança. E antes de nós darmos sequência, eu gostaria que você fechasse seus olhos para orarmos. Eu queria que você apresentasse o seu coração diante do Senhor. Como o Antônio disse, aumente a sua expectativa por essa noite. Ele compartilhou o que Deus fez de manhã, fez na minha vida. E Deus é sempre Deus de novidade, sempre Deus de coisas novas. Eu queria que você orasse e apresentasse o seu coração, a sua mente, o seu espírito diante dele. E peça: Espírito Santo, fale comigo. Venha me tocar conforme o Senhor quer me tocar. A minha mente esteja subjugada à vontade de Cristo nesta noite. Há uma vontade que é boa, uma vontade que é perfeita, que é agradável. E nesta noite, de verdade, Senhor Jesus, esteja aqui nos chamando para mais perto do Senhor, com esse amor, com esse carinho, que é sempre vivo na sua vida, Jesus, para conosco. Amém? É verdade essa oração? Amém, queridos? Então eu quero te lançar essa proposta, que ao sair daqui nessa noite, você saia com essa oração e com esse pedido: eu quero me tornar, graças a Deus. Eu quero me tornar como uma criança, para alcançar novas dimensões em Cristo Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 18, de 1 a 4, ou acompanhe conosco aí no telão. Diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, então, didaticamente, no versículo 2, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Forte esse conceito de Jesus, não? Forte essa ideia que Jesus estabelece aqui sobre a conquista do reino dos céus. Não somente quem seria o maior ou o menor, o mais qualificado ou menos qualificado no reino dos céus. Jesus estabelece um padrão para esses discípulos que estavam com uma pergunta, que fizeram essa pergunta, que estavam com uma indagação nas suas mentes, que Jesus estabelece esse padrão e essa ideia de que nem herdarão, nem conquistarão o reino dos céus, se não nos tornarmos como uma criança. Então essa ideia nos parece absurdamente equivocada, dita por Jesus. Mas como que eu vou me tornar uma criança para conquistar o reino dos céus? O reino dos céus que precisa ser conquistado com esforço.
o reino dos céus que precisa ser conquistado com uma luta. Mas Jesus estabelece essa ideia, não simplesmente de ser ou não ser, mas simplesmente de conquistar, de herdar. E Deus me pegou essa semana, como eu disse. E eu te confesso que eu resisti na semana passada de preparar um esboço, de ministrar à igreja. E Deus disse, você vai ministrar. Deus me chamou no canto e falou isso. Cara, se você não se tornar como uma criança, você não herdará o reino dos céus. Você está muito adulto. Está muito grandinho para o meu gosto. E eu resisti. Porque, afinal de contas, usamos textos como esse, falando sobre crianças, Jesus chamando crianças, colocando no colo e dizendo, olha, o reino dos céus é para esses pequeninos, e se nós nos tornarmos como esses pequeninos, nós não vamos conquistar o reino dos céus. E a gente sempre ministra isso em datas específicas, datas especiais, quando falamos sobre criança, dias da criança, e não era uma data especial, então eu resisti, mas não teve jeito. Eu falei isso aqui de manhã, não teve jeito. Deus usa até mula para falar. Não que a mula de Balaão eu estou falando. Não que Deus... Mas quando Deus quer falar, Ele quer falar. Então Deus me apertou e disse, você vai compartilhar aquilo que eu estou compartilhando com você. Enfim, o que Jesus está estabelecendo aqui nessa noite, estava estabelecendo ali para aqueles discípulos, e o que nós vamos buscar, uma compreensão da profundidade do que é nos tornarmos como uma criança. E essa proposta de Jesus não era de estabelecer, e não é de estabelecer, até hoje, uma classe de adultos infantilizados. Até porque essa classe já existe. Uma classe de adultos infantilizados nas suas emoções, nas suas remoções e reações, já existe. Para você ter ideia, já há estudos que comprovam que hoje a maturidade, o homem tem chegado à sua maturidade, tanto emocional, inclusive cerebral, aos 45 até aos 48 anos. Em alguns países dizem que o homem tem chegado à sua maturidade aos 50 anos. Quem tem menos de 50 anos aqui? Eu posso levantar a mão, graças a Deus. Ou não, né? Porque se até aos 50 anos não sou maduro ainda. Mas é esse estudo, então não é a proposta de Jesus estabelecer uma classe. Até porque, na própria Bíblia, Paulo faz uma chamada, lá em 1 Coríntios 13, depois de narrar o que é o verdadeiro amor. Paulo para e diz assim, olha, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então não é essa a proposta, de continuarmos agindo como menino, de agirmos nessa infantilidade, mesmo na nossa fase adulta. Porque o que se espera do cristão é uma maturidade, é ir crescendo de glória em glória até chegar à imagem do varão perfeito. No dia a dia, crescendo. Mas muitas vezes, por outro lado, nós crescemos demais. Nos tornamos adultos demais, independentes demais. E nos esquecemos de princípios tão básicos, que com certeza, ao aprofundarmos aqui, hoje à noite, e de vermos princípios de vida de uma criança, poderemos com certeza levar lições muito importantes para a nossa casa, para a nossa vida, e de comportamento, e de reações e de ações para com a nossa vida em Deus. Dá para entender que Jesus está fazendo essa chamada tão séria para com seus discípulos, e consequentemente para nós hoje à noite, de que nós não herdaríamos o reino dos céus. Ele vincula entrarmos no reino dos céus, a nos tornarmos e nos convertermos como uma criança, nos convertermos e nos tornarmos como uma criança. Mas eu chego a pensar, me permita pensar dessa forma,
que Jesus pode não estar se referindo somente ao reino dos céus vindouro. Porque o que Jesus diz? Que quando ele se apresenta, que ele veio para trazer e nos dar vida e vida. E quando Jesus está dizendo, olha, eu vim para dar vida e vida em abundância, ele também não está apontando para um reino vindouro. Uma vida abundante que eu vou desfrutar lá nos céus. A vida abundante que Jesus propõe para mim e para você é hoje, é aqui na terra, é vivermos essa vida abundante desde quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando eu digo assim, Senhor, Jesus, o Senhor é o meu Senhor, governe a minha vida. A partir daí, eu passo a desfrutar de toda a abundância, de todos os benefícios que a cruz me trouxe, de todas as bênçãos que já estão disponíveis nas regiões celestiais para uma vida abundante. E quantos de nós não desfrutamos dessa vida abundante no nosso dia a dia? Porque esquecemos de alguns princípios, porque nos esquecemos do que Jesus conquistou. De que todas as promessas têm um sim e um amém lá na cruz de Cristo. Já tem um amém, já tem uma chancela nos céus para mim. E quantos de nós deixamos de desfrutar? Então, quando Jesus está aqui, eu chego a pensar que Jesus está dizendo assim, olha, se não se converter e não se tornar como uma criança, vocês não vão desfrutar, não simplesmente do reino dos céus, mas vai deixar de desfrutar de muitas coisas que eu tenho para vocês aqui na terra. Então eu quero correr e eu quero me tornar como uma criança. Eu quero me tornar como uma criança, com alguns princípios, e analisando profundamente esse texto, essa história, esse momento em que Jesus chama esses discípulos, indignados com essa pergunta, quem é o maior no reino dos céus? Haviam questões no coração desses homens que mudaram a sua época, homens importantes, discípulos que andaram perto de Jesus, fizeram parte de uma equipe tão poderosa, andaram juntos com Jesus, mas se equivocaram em muitos momentos, como nós nos equivocamos, e se esqueceram de alguns valores. E o primeiro valor, o primeiro princípio aqui que eu percebo que é importante, e que ao observarmos a figura dessa criança que Jesus chama para perto, e Jesus didaticamente quer nos ensinar que uma criança, ela não é ambiciosa. E é a primeira coisa é o primeiro confronto com esses discípulos. Jesus está confrontando a ambição no coração daqueles homens. Eu queria que você assistisse um vídeo rapidinho, só para introduzirmos esse assunto aqui. A ambição hoje é um sentimento que rege, que move milhões de pessoas no mundo inteiro. Talvez passaríamos em branco na necessidade do próximo. Nem notaríamos quem está com a marmita vazia do nosso lado, por conta de uma ambição. A ambição de nos tornarmos e de sermos e de termos muito mais do que simplesmente o desejo de repartir. E eu diria que esse sentimento de ambição não é dos dias atuais. Esse sentimento que move, que rege multidões, milhões de pessoas, não é uma realidade dos nossos dias. Eu diria que é antes da criação.
A ambição foi o que determinou o coração de anjos a desejarem ser maior que Deus. E foram expulsos, então, dos céus. A ambição foi o que regeu, no caso do homem, ter e saber mais do que Deus. Esse desejo que foi impulsionado por uma conversa de Satanás para com o homem, para com a mulher, e de levá-los a desejar a ter e saber mais do que Deus. E foram expulsos do Éden por uma ambição. E no caso dessa história que vimos e vemos, a ambição é que estava regendo o coração daqueles homens, de desejar saber quem é o maior, quem vai ser o maior no reino dos céus. Eles estavam aqui com uma visão carnal do reino de Deus. Eles estavam com uma visão de, fazendo parte da equipe de Jesus, estavam preocupados com posição, hierarquia, reconhecimento. E isso não foi só esse momento, havia outras situações. Situações de conversa entre eles. De uma conversa com a mãe de dois deles, dizendo para Jesus: olha, Jesus, quando for no seu reino, permita que os meus filhos, um sente à direita e outro à esquerda. Posição. Uma ambição no coração do homem. E hoje, essa ambição rege o coração. Hoje nós vivemos num mundo hedonista, onde o prazer rege, onde o que importa é que eu tenha prazer, não importa o que o outro esteja sentindo. Tanto num relacionamento interpessoal, num relacionamento familiar, num relacionamento lá na empresa, importa que eu tenha prazer, que eu me dê bem. Não importa o que o outro esteja passando, não importa o que o meu próximo esteja sofrendo, ou a necessidade do meu próximo. Eu não vou apontar para muito longe da igreja esse sentimento. Eu poderia apontar aqui para dentro. Poderia apontar para as nossas vidas. Quantos de nós queremos posições, hierarquias, que possamos nos dar bem? Ambição. E Jesus, indignado, chama a esses homens: olha, vocês não entenderam nada. Se não mudar, se a mente de vocês não mudarem, se vocês não se converterem, nem herdar o reino dos céus irão, muito menos de ser o maior ou o menor. Eu acho que aqueles homens saíram de perto de Jesus assim. Não fui eu que perguntei. Eu preciso me tornar como uma criança. Eu quero me tornar como uma criança. Sem ambições humanas. Cumprindo o meu propósito em Deus. Olhando para o meu próximo. Sentindo o que o meu próximo está sentindo. Olhando para a marmita do meu próximo. Do meu amigo que não tem nada para comer. Segundo ponto, a criança não é preconceituosa. Queria que você assistisse esse vídeo também, para introduzirmos. Estamos bem didáticos hoje aqui, né? Vamos continuar assim. Segundo ponto, a criança não é preconceituosa. Pode soltar o vídeo. Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter 2 minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando para ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando para ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponja. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena.
gente está falando racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não acho certo. Errado? É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet, que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada num banco. Chegaram para ela dizendo: tu é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto para mim, por exemplo, que sou branco? Não, Não seria mais fácil? não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Esse vídeo nos mostra uma vertente do preconceito do homem. Mas não é onde eu quero me deter. O preconceito racial, social, religioso, ideológico, não é esse preconceito que eu quero aprofundar. Mesmo que ele nos ensine que uma criança, ela entende que todos nós somos iguais. Uma criança que se torna preconceituosa é porque ela vive num ambiente preconceituoso. Isso é fato. Ela não nasce preconceituosa, ela não nasce racista. Mas eu quero ampliar um pouco mais esse pensamento. Eu queria ir além, dentro da nossa realidade. Que quantos de nós somos preconceituosos em relação a Deus? Oh, louco, pastor. Que isso? Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Marcos 10, 15. Nessa ocasião aqui de Marcos, Jesus fica indignado. Se você for no texto, fala assim, Jesus indignado com a reação desses homens, porque crianças estavam tentando chegar perto de Jesus, estavam trazendo as crianças para estar com Jesus, e os discípulos logo cercaram, disseram, não, eles não podem chegar perto de Jesus, Jesus está muito ocupado com muitas coisas para fazer. Criança vai dar trabalho, gente. E Jesus para tudo, indignado. Deixar vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E Jesus completa, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus está quebrando aqui esse paradigma que estava no coração dos seus discípulos, que tinham um preconceito em relação ao reino de Deus, em relação a Jesus. Que Jesus tinha muita coisa para fazer e criança iria dar trabalho. Eles tinham preconceito que Jesus tinha que atender às necessidades do adulto. Jesus disse, não, nada disso. E quando nós temos preconceito, por que eu estou dizendo que nós temos preconceito em relação a Deus? É que quando estabelecemos conceitos de como Deus deve se mover, de como Jesus deveria agir. Foi isso que os discípulos fizeram. Crianças Jesus não pode atender, mas eles nem perguntaram para Jesus. Eles se levantaram,
tiveram uma formada antecipadamente, sem saber de verdade o que estava no coração de Jesus. Isso é preconceito. Emitir uma opinião é ter uma opinião formada antecipadamente, sem fundamentos, sem uma análise crítica. É isso que é preconceito. E quantas vezes nós temos preconceito em relação a Deus? Nós colocamos Deus, nós colocamos Jesus e o Espírito Santo numa caixinha, e Ele age somente assim, e deixamos de desfrutar daquilo que Jesus tem para mim. Deixamos de desfrutar daquilo que Jesus já preparou para mim nas regiões celestes. Lembra dos discípulos de Jesus no meio de uma tempestade? Eles se programaram ao final da tarde de atravessar o mar da Galileia, e foram, e Jesus disse, eu vou ficar um pouco mais por aqui. E os discípulos então prepararam um barquinho e deixaram na praia, e foram atravessar o mar da Galileia. No meio da madrugada, uma tempestade terrível assolou aquele barco onde os discípulos estavam. E eles começaram a orar e a clamar, a pedir misericórdia. E se Jesus estivesse aqui, talvez as coisas seriam diferentes, porque Jesus acalma a tempestade. E de repente Jesus vem, então, no meio daquela tempestade, no meio do mar, só que ele não está vindo com o barquinho que deixaram na praia para ele. Imediatamente, o que aqueles discípulos pensaram? Estabeleceram um preconceito de que o que estava vindo adiante deles era um fantasma. E não Jesus. Estabeleceram uma opinião formada. Jesus não pode, mas ainda mais andando sobre o mar, andando sobre as águas, isso é impossível de acontecer. E foram além, e Jesus disse, sou eu, pode ficar tranquilo, sou eu. E ainda Pedro se levanta e disse, então se é o Senhor, manda eu ir até contigo. E Pedro então foi e andou sobre as águas também. Quantas vezes nós perdemos milagres das nossas vidas? Perdemos bênçãos porque pensamos que Jesus não pode agir de determinada forma. Ou pensamos que se Jesus já fez de um jeito, Ele não pode fazer de novo, do mesmo jeito. Que se Jesus já resolveu um problema para mim, já me tirou de uma crise, já me tirou de uma situação difícil, e eu enfrentar essa situação difícil novamente, Jesus não vai fazer. Da mesma forma, os discípulos, os mesmos discípulos, gente, coitado deles, estamos massacrando a vida desses homens, né? Mas nós agimos iguais a eles. Jesus chama os seus discípulos no meio de uma multidão e pergunta, aquela pergunta fatídica para os discípulos, que dói no coração. Gente, essa multidão está com fome. Temos alguma coisa entre nós para alimentar essa multidão? Eles falam, Jesus amado. Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Tragam aqui. E 5 pães e 2 peixes alimentam uma multidão. E passa então, alimenta a multidão, ficam extasiados com aquele milagre sobrenatural, recolhem cestos ainda cheios daquilo que sobrou, ficam alegres, felizes, aprenderam uma lição. E passa-se alguns dias, novamente, Jesus com a pergunta fatídica. Jesus senta lá no meio do deserto, uma multidão também. E Jesus faz a mesma pergunta, o que nós temos para dar para essa multidão? Os discípulos olham um para o outro e falam, misericórdia, esse Jesus. Eu fico imaginando o coração daqueles homens, ou a mente daqueles homens. E eles começam a conversar entre eles, dizendo assim, eu falei para você pegar o pão que deixamos no barco. Por que nós esquecemos aquele pão? E agora eles tinham pouco. E novamente Jesus faz o mesmo milagre. E aqueles homens tinham vivido o primeiro milagre, por que eles questionaram? Por que Jesus estava perguntando aquilo? Porque eles começaram a se debater e não estavam esperando que Jesus pudesse fazer do mesmo milagre novamente. Porque colocaram Jesus numa caixinha. Tiveram um preconceito, um conceito de Jesus numa caixinha que ele pode agir do mesmo jeito de uma vez só. E hoje à noite, se você ainda não recebeu a cura, quando o pastor Antônio orou aqui por você, não saia daqui desanimado, porque a sua cura pode estar ali na porta, quando você pisar ali fora.
sem desistência, sem desânimo, perseverança. Talvez essa cura vai acontecer lá na sua casa. Porque você... Mas se Jesus não fez quando o pastor Antônio orou por mim, quando teve aquele mover de cura, Ele não pode fazer mais, meu. Perdão pelo meu. Queridos, Jesus, Ele age criativamente todos os dias. Deus é Deus de novidades de vida. Você que está nos visitando aqui, ou está nos assistindo pela internet, e está ouvindo algumas coisas que não cabem dentro da sua razão, eu diria que Jesus quer quebrar todo o teu preconceito hoje à noite. E quer se apresentar como Senhor sobre a sua vida, que cura, que age, que move sobre a sua vida. Mesmo você que entrou aqui pela primeira vez, está nos visitando, uma casa de paz, a proposta é para você também nessa noite, que se torne uma criança para receber o reino dos céus. Nossa razão muitas vezes não nos deixa de desfrutarmos o máximo do reino de Deus. Uma criança tem uma crença, uma fé pura, simples. O que você disser para uma criança, ela acredita. O que você ensinar uma criança, ela vai determinar que aquilo é verdade para ela. Há estudos, Louis Bush, ele descreve nos seus livros, que uma criança, até os seus 13 anos, o que ela recebe de informação, de emoções, de ensino, ela com certeza, ela vai ser para o resto da vida aquilo que ela determina, o que ela recebeu. Então, há uma urgência de alcançarmos o coração das crianças. Há uma urgência de estabelecermos valores cristãos no coração e na mente dos nossos filhos e crianças. Uma criança é muito simples na sua fé. Eu contei de manhã aqui. Nossos filhos eram pequenos. Eles vão me matar em casa depois. Nossos filhos eram pequenos, saímos de viagem. E eles deitaram no banco de trás. E o Natan, meu filho mais velho, deitou com a cabeça voltada para a porta. E dissemos assim, não, vira a cabeça para o meio. Porque se alguém bater na porta, bater um carro... Sofremos um acidente, a sua cabeça vai ser a primeira a ser atingida, então volta para o meio. Ele disse, como assim? Nós não acabamos de orar para Deus guardar a nossa viagem, nos proteger e nos livrar de todo o acidente, de todo o mal. O que você fala contra uma fé dessa? Contra uma crença dessa? Mas eu não orei? Porque é exatamente isso, queridos, é um preconceito. Eu oro e Deus tem que me responder na hora. Eu oro e deixo de crer nessa oração que eu fiz. Então por que eu estou orando? Se eu não creio na minha oração, no meu pedido. Eu sei que você que é pai tem muitos exemplos da fé dos seus filhos. Certa ocasião também nós tínhamos um bichinho de estimação, uma calopsita, um pássaro. E esse bichinho inventou de aprender a voar e saiu voando. Mesmo com a asa cortada, voou, foi embora. Liberdade está no ar. Foi. 3 dias sem o bicho. E eles orando. Ele vai voltar, pai. Ele vai voltar. Eu falei, como? Eu estou orando, ele vai voltar. E a oração final foi... Numa noite eles oraram. Amanhã, quando nós chegarmos da escola, na hora do almoço, a calopsita vai estar aqui em casa. 3 dias depois, Lázaro ressuscitou, graças a Deus, eu tinha fé por isso, Lázaro, depois de 3 dias. E eles oraram, e deu a hora de buscá-los aqui na escola, e eu com o coração apertado, sabia que o calopsita não tinha voltado. O máximo que fizemos foi um cartaz, um folheto, distribuímos na região lá da nossa casa, pássaro bonito, dócil. Se alguém pegou, quem vai devolver? Eu poderia ter ido embora.
E sentamos na mesa, já constrangido, o que nós vamos falar como adultos para duas crianças que perderam o seu animal de estimação. Com fé de que eles oraram na noite anterior, que o bichinho estaria em casa, na hora do almoço. Sentamos na mesa para comer, constrangidos, oramos, agradecemos, não tivemos nem coragem de orar pela calopsita, oramos apenas pelo alimento. E começamos a conversar, e nada de tocar no assunto, né? Mudamos de assunto. O telefone toca. E nós não atendemos o telefone. Temos o costume de não atender o telefone na hora do almoço. Na época, celular era raro. E o telefone toca, e toca, e toca de novo. Eles disseram, pai, alguém ligando, está calopsita. Vamos atender. Atendemos. Era um rapaz de um posto de combustível que tinha recebido o cartaz e tinha alguém ido lá falar que tinha achado a calopsita. Fomos atrás, então, do endereço dado. A calopsita estava lá, os pratos na mesa. A calopsita estava lá, numa farmácia próxima à nossa casa. A fé não trouxe a calopsita de volta, voando. Ela não ia achar a casa. Era muito, né? Era muito Lázaro. Por isso, uma caixinha de como deve ser. Alguém ligou e achou a calopsita. Ela voltou. Aí depois, depois de um tempo, ela voou de novo, foi embora. É muita tentação para a fé. É muita provação da fé. Não oramos mais não, comprei outra. Mas uma criança, ela estabelece, eu achei muito fantástica aquela visão do Antônio que ele teve aqui no período do louvor. Que ele olhando para Jesus grandão. Uma criança, ela tem isso para com Deus. Uma criança tem isso para conosco, adulto, para com os pais. Você se lembrar, quando era criança, você olhava para o seu pai, herói, né? Seu pai. Quando meus filhos eram pequenos, eu pedia, era até bom para o ego, eu pedia para os meus filhos me desenhar. Eles me desenhavam magrinho, palitinho, com cabelo preto. Hoje eu nem me arrisco a pedir para eles desenhar. Mas era a imagem que eles tinham, eles desenhavam um pai assim, eles pequenininho. Eu contei de manhã também que algo que me gerou muito temor no coração, pela pureza, pela falta de preconceito da criança, que um dia eu cheguei em casa com muito temor, pedi para a Nádia orar por mim. Ao final de um culto, uma mãe me procura com um garoto aqui da igreja, pequenininho, 7 ou 8 anos na ocasião. Ele nem faz parte ainda do ministério em que cuidamos aqui dos adolescentes, juniores. E por algum motivo, ele olhava para mim e se agradava desse olhar. E a mãe passou para mim assim, pastor, ele quer te dar um abraço, meu filho quer te dar um abraço. Eu não o conhecia. Agachei ao nível dele, abracei, conversei um pouco com ele, qual é o herói dele, qual o time, enfim, as conversas que a gente fala com as crianças. Abracei bem apertado e saí, a mãe saiu. 2 minutos voltou. Ela estava indo embora. Ela voltou e disse assim, pastor, você arrumou um problema para mim. Eu falei, o que eu fiz? Ele quer te falar algo. Gastei novamente, ele falou no meu ouvido exatamente assim. Eu nunca mais vou tomar banho. Eu falei, como é que é, rapaz? Você está maluco, moleque? O que você está arrumando? Por que você não vai tomar banho? Porque eu te dei um abraço. Uau! Eu não sabia o que eu falava para aquele cara. Falei, cara, esquece isso, mano. Vai tomar banho, rapaz. Isso é migué. Só que eu fui embora para casa, com temor no meu coração, de uma responsabilidade, que é o que Jesus fala ao decorrer desse texto que nós lemos de Mateus. Que quem fizer um desses pequeninos tropeçar,
amarre uma pedra no seu pescoço e te atire ao mar, é melhor. Cara, me gerou um temor tão forte. O que eu posso fazer com o coração de um menino como esse? O que eu posso fazer? Para onde que eu posso levá-lo? Para o bem ou para o mal? Porque de alguma forma ele tinha um olhar para mim de um herói. De alguma coisa que representava, que era importante. Olha só. Eu precisei entender isso em Deus. E a cada dia que eu venho aqui para essa geração LKC, eu olho para eles e peço, Deus, me guarde muito, me guarde muito, me guarde muito. Porque eu não posso fazer um deles tropeçar. Eles estão olhando para mim de alguma forma, que eu represento alguma coisa para eles, para uma criança simples, sem preconceito, olhando para um cara barbudo, cabelo branco e barrigudo, e ainda assim quer ser igual. Ei, pais, seus filhos estão olhando para você, sem preconceito, e o que dissermos para eles, eles vão acreditar. Somos formadores de opinião para com os nossos filhos, nossos jovens e crianças. Vamos seguir aqui. A criança, ela é humilde. Jesus usa a figura didaticamente dessa criança, porque quando aqueles discípulos disseram a Jesus, Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Jesus para tudo, me traga uma criança. E Jesus pega essa criança, didaticamente a coloca no centro das atenções, dizendo assim, quem não se tornar humilde como esta criança, que está no centro das atenções, os holofotes estão nela. Por quê? Jesus esquece os seus discípulos e chama a atenção para essa criança. Imediatamente aqueles homens fizeram assim, com os olhos, o que Jesus vai falar sobre essa criança? E ela continuou humilde como sempre. Quer conhecer a humildade de uma pessoa? O caráter, dê poder a ela. Dê status. Dê riquezas. Você conhece o coração humilde ou não de uma pessoa? Então nós temos que olhar para isso com o coração de uma criança. Mesmo que eu esteja no centro, mesmo que eu seja alguém na vida, mesmo que pela graça de Deus eu me torne alguma coisa no reino de Deus, eu devo continuar humilde. No verso 4, Jesus diz, portanto, quem se faz humilde como essa criança, este sim é o maior do reino de Deus. A humildade é uma das virtudes que mais atrai os olhos de Jesus. 1 Pedro 5,5, parte B, diz assim, Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Quer ter graça? Humildade. E dizem por aí que o orgulho, que a soberba é igual ao mau hálito. Só sabe que tem a pessoa do lado. Quem é uma pessoa orgulhosa não sabe, ela não aceita que ela é orgulhosa, que ela é soberba. Mas as pessoas que estão à volta sentem esse veneno do orgulho, da soberba. Eu poderia destacar essa humildade, que ela deve ser encarada em dois aspectos. A humildade no aspecto horizontal, no meu relacionamento interpessoal, no nosso trato com as pessoas. Muitos casamentos acabam pela falta da humildade entre os cônjuges. Aquele que não consegue, não abre mão da sua razão, ou dos seus sonhos a favor do outro. Não abre mão do seu prazer em favor do outro, ou do cônjuge, ou dos filhos. Casamentos acabam por
aqueles que não abrem mão dos seus interesses pessoais. Casamentos acabam, relacionamentos acabam porque somos orgulhosos e soberbos demais para não assumirmos nossos erros, as nossas fraquezas, fragilidades. A humildade é a capacidade de entender quem eu sou. E eu tenho fraquezas. Eu tenho deficiências na minha vida. E que eu preciso do outro. Que eu preciso do meu cônjuge para me ajudar. Eu diria também sobre a humildade no aspecto vertical. A minha humildade em relação com Deus, no meu relacionamento com Deus. Jesus também diz assim nas bem-aventuranças: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E humildes de espírito aqui não está falando de uma pobreza, está falando desse coração simples, humilde como de uma criança, mesmo estando no centro das atenções, ele tem um coração dependente e carente de Deus. É reconhecer quem Deus é e quem eu sou. A humildade é demonstrada na minha vida, no meu relacionamento com Deus, é na minha total dependência e carência dEle. A necessidade de entendermos que o que deve nos dar mais prazer na nossa vida é agradar ao nosso Pai. A nossa humildade é entender que se Deus fez, Ele é bom. E se Deus não fez, Ele é bom. Se Deus fez, Ele é Deus. Se Deus não fez, não realizou aquele meu desejo, ou supriu a minha necessidade, Ele continua sendo Deus. Isso é humildade. Jesus nos ensina muito claro como deve ser a nossa oração. A humildade de quem ora em secreto. Jesus diz assim: você vai orar? Entra no seu quarto, fecha a porta atrás de si e em secreto ora ao seu Pai, que em secreto vai te responder. Muitas vezes a nossa oração em público, em voz alta, ela não é tão sincera quanto a nossa oração lá no nosso quarto. Porque lá no nosso quarto não tem como nos esconder. Não tem como colocar uma capa, não tem como colocar um véu. Porque nós estamos diante, claro, face a face, com aquele que nos conhece por fora e por dentro. Que nos conhece desde quando estávamos nas entranhas da nossa mãe. Que nos formou, que sabe da nossa fraqueza, que sabe do nosso pecado, que sabe dos nossos pensamentos maus e bons. Em público, quando eu oro, não mostra a minha humildade. Por mais que eu ore, Deus, Jesus, Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, dou todos os dízimos, abri 3 casas de paz e sou líder de célula, graças a Deus por ti. E Jesus disse: fariseu, você não sabe de nada. Mas bem-aventurado é aquele ali que não sabe de nada, que está prostrado aos pés, com um cara no pó. Muitas vezes a nossa oração em público, ela não é sincera, não mostra a humildade, mostra sim um coração orgulhoso e soberbo. Outro dia Deus compartilhou conosco, aqui na nossa vigília do Ministério de Jovens. Minha filha disse que Deus pegou ela, e na verdade me pegou também. Ela disse assim: olha, Jesus está me chamando para entender uma coisa. Que muitas vezes a gente faz uma oração: Jesus, eu preciso de Ti. Nós cantamos: eu preciso de Ti. Eu preciso da Sua presença, eu preciso da Sua mão. Isso é fato, nós precisamos. Nós precisamos da mão de Jesus, nós precisamos do mover de Jesus, nós precisamos da presença de Jesus. Mas a oração que atrai o coração de Jesus é: Jesus, eu te quero. Eu preciso sim, mas é muito mais poderoso que eu te quero, Jesus. Eu te quero, mesmo que eu não esteja precisando naquele momento, está tudo bem, está tudo legal, está tão suprida emocionalmente, financeiramente, mas eu te quero mesmo assim.
Essa talvez seja a oração mais sincera, mais humilde que podemos fazer. A verdadeira fé não é aquela quando fazemos grandes coisas para Deus, mas sim nos esforçamos e nos dedicamos em como agradá-lo. Isso é o coração de uma criança. Quarto segredo, nós poderíamos ficar aqui falando muitas características de uma criança, muitas verdades, mas vou me resumir nessas 35. São 5 só, tá? Estou na quarta. A criança, ela é dependente. Uma criança sabe onde ela pode ser suprida. Uma criança de colo, que necessita do colo e do leite da mãe, ela sabe onde vai encontrar e quando vai encontrar, quando ela estiver com fome. Ela pede. Ela sabe que ela vai ter. E quantas vezes nós esquecemos disso? Nós nos afastamos, nós andamos tão longe daquele que pode de verdade nos suprir. Eu quero usar como um exemplo a própria vida de Jesus quando criança. Jesus, aos 12 anos, um dos momentos, na verdade, fora do ministério de Jesus, que aparece aqui, Jesus quando criança. Havia um costume de todos aqueles judeus deveriam ir para Jerusalém, a capital, participar da festa e oferecer sacrifícios no templo. E Jesus e sua família estavam longe. Então, na festa, eles decidem ir para Jerusalém oferecer o sacrifício. E foram para a festa. Fizeram as bagagens, familiares, parentes, pai, mãe, Jesus. E vão para Jerusalém. Praticam todos os rituais ali, as ofertas, os sacrifícios, participam da festa, se alegram. E voltam para a sua casa. E no meio do caminho, a mãe de Jesus, Maria, descobre que Jesus não está com ele. Ai, Jesus, cadê você? Jesus, misericórdia de mim, cadê você? E pergunta para José, cadê Jesus? E ninguém sabe de Jesus, procura no meio dos parentes e não encontra. Depois de 3 dias, voltam, ali encontra Jesus depois de 3 dias. E onde Jesus estava? No templo. E olha a resposta de Jesus. Lucas, põe um texto aí para mim, Lucas capítulo 2. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Gente, a Bíblia afirma que Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi 100% homem aqui na terra. E a Bíblia nos afirma que ele sofreu e passou por todas as aflições que nós passamos no nosso dia a dia. Você concorda comigo? É isso que está escrito na sua Bíblia. Todas as aflições. E eu acredito que o medo. Eu imagino que uma criança de 12 anos, numa capital, num lugar cheio de gente, milhares de pessoas ali naquele lugar, olha para um lado, cadê minha mãe? Olha para o outro, cadê meu pai? Por melhor que fosse essa criança, com certeza bateu um medo no coração de Jesus. Uma criança sozinha, num lugar desconhecido, num lugar que não sabia o que fazer. E o que Jesus resolve fazer? Correr para a casa do pai. É o que ele declara para os seus pais. Por que vocês estão me procurando? Depois tirou uma, né? Por que vocês estão me procurando? Não sabia que eu deveria estar na casa do meu pai? Quando nós nos tornamos adultos demais, passamos por medo, por aflições, por angústias, e o último lugar que nós recorremos é o colo do papai.
Tentamos resolver com a nossa sabedoria, com a nossa razão, do nosso jeito, porque nós já sabemos como fazer. E eu preciso correr, eu preciso fazer mais. Preciso aprender com a dependência de uma criança, que a resposta está no coração e no colo do Abba. É lá que eu tenho a resposta, é lá que eu tenho a dependência, nos braços do Pai. Fazemos de tudo, ao menos correr para a casa do papai, para o colo do Abba, no lugar que eu posso escutar o seu coração, no lugar que eu posso ouvir a sua voz, a sua orientação, o seu aconchego, o seu alimento. O coração simples, que entende, e dependente, que entende que quem pode suprir todas as minhas necessidades é o meu Abba. Ele sabe e conhece todas as suas necessidades, meu irmão. E eu diria que Ele conhece, inclusive, os seus mais íntimos desejos, desejos que talvez ninguém saiba, Ele sabe. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Desejos íntimos que você não tem nem coragem de orar, de expor, de colocar para fora, que você acha um absurdo. Como o desejo de comer uma bolacha Bono. Já contei essa história, muitas pessoas sabem, mas certa ocasião, no início do nosso casamento, não tínhamos filho, passamos uma dificuldade financeira, não tínhamos nada para comer. E Nádia falava assim, não tínhamos dinheiro para comprar nada. E Nádia disse, estou com uma vontade de comer uma bolacha Bono. E de repente, no outro dia, o irmão nos abençoou com uma cesta básica, numa caixa. E quando abrimos uma cesta básica, o que tinha por cima, 2 pacotes de bolacha Bono. Um desejo que só eu e ela sabíamos. Eu, ela e o Abba. Vem bolacha Bono na sua cesta básica? No máximo uma maisena. Maria. Mas meu Abba sabia de um desejo da bolacha Bono. Meu filho não era mais criança, já adolescente. Ele me pegou, na verdade Deus me pegou com aquela situação. Era Dia dos Pais. E eles programaram de comprar um presente para mim, compraram um sapato que eu queria, o sapato, gastou da economia dela e foram comprar o sapato. E meu filho sabia do que eu gosto e disse, eu sei o sapato que ele quer. Foram na loja, compraram. Eu até imagino que ele deu migué antes, mas tudo bem, fica para depois. E eles compraram o sapato e me deram de presente no Dia dos Pais. Eu experimentei, ficou apertado. Eu disse, posso trocar, querida? Me dá o endereço da loja que eu vou lá trocar. Não vou colocar valor a mais. Vou apenas trocar o tamanho. Gostei demais, é exatamente isso que eu quero. Meu filho chega para mim e diz assim, pai, vamos fazer um negócio? O sapato serviu para mim. Falei, daí não significa nada. Me dá o sapato, eu uso, e a mãe compra outro para você. Falei, está me tirando? O que você está arrumando? Não é seu aniversário. Dia das Crianças está longe, mesmo assim você diz que não quer ganhar porque você não é criança. Final de ano, está merecendo ganhar esse presente? E como ele é muito articulado e questionador, eu o desafiei. Perdi, né? Disse, me convença que eu tenho que te dar esse sapato. Me convença que eu posso te dar esse sapato. Ele, na lata, me disse assim, simplesmente porque você é meu pai. E exatamente na hora, o Espírito Santo que usou dessa situação me chamou num canto e disse, está vendo, bobão? Vacilão. Está vendo o tanto que você perde bênçãos
e desejos e respostas que você está buscando em Deus, simplesmente por não me ver como um pai. Que simplesmente porque eu sou seu pai, eu posso suprir as suas necessidades e desejos. Então o seu relacionamento comigo é como? De Deus como Senhor? Mas de Deus como pai. Há quanto tempo você não se joga no meu colo e pede algo que você está precisando? Simplesmente porque eu sou seu pai, mesmo sem merecer, mesmo sem você merecer, mesmo sem ser dia especial, simplesmente porque você é meu pai, meu Abba, eu posso pedir, eu posso suplicar. Qual pai não daria? Qual pai não daria? E quinto e último, uma criança é simples. A simplicidade de uma criança, ela é arrebatadora. E quando nos tornamos adultos demais, uma das primeiras coisas que nós perdemos é a simplicidade. De desfrutarmos das coisas simples. Daquilo que para uma criança é tão simples. Qualquer coisa alegra uma criança. Qualquer coisa atrai os olhos de uma criança. Aí você diz, não, você não tem ideia. Meu filho só quer coisa de marca. Só quer coisa do que está na moda. A culpa não são deles. A culpa é nossa. Nós é que estamos formando uma geração consumista. Nós é que formamos, como pais, uma geração de crianças e adolescentes consumistas, altamente consumistas. Porque, pela falta de tempo que nós temos em dar a nossa presença, nós preferimos dar presentes. É uma geração de pais que preferem muito mais dar presentes do que estar presentes. Com isso, nós formamos uma geração consumista que quer, me dá, e não é qualquer coisa. Quando estava lendo, estudando, preparando, Deus me levou a um pensamento. Na verdade, uma história que aconteceu, algo que aconteceu comigo na minha infância. Eu deveria ter uns 3, 4 anos, se não me engano, pela minha memória. Nós vivíamos, meus pais, com poucos recursos, no final do ano, sem condições de nos dar um brinquedo, um presente de final de ano, como era costume. Nós morávamos numa cidadezinha aqui da região. E o ano estava acabando e, com certeza, não sei se meus pais teriam condições de me dar um presente naquele ano. Eu tenho um tio que mora em Campinas, muito bem sucedido na ocasião, e ele tinha como profissão, ele era bombeiro. Na verdade, ele era chefe de segurança do trabalho de uma multinacional, de uma fábrica, de uma indústria multinacional na região de Campinas. Muito bem sucedido, mas ele exercia o cargo de bombeiro. Andava com aquelas roupas de bombeiro. Quando eu ia para a casa dele, eu ficava na casa dele, ele me levava para andar nos caminhões de incêndio, contra incêndio naquela fábrica. E aquilo me chamava muita atenção. E todo final de ano, esse meu tio vinha de Campinas, passava por essa cidade, São Simão, passava em Ribeirão Preto e ia para a cidade dos nossos familiares, que é Aramina, ali perto do Triângulo Mineiro. E ele sempre trazia um brinquedo, um presente para nós. Então havia sempre uma expectativa de final de ano quando meu tio ia vir de Campinas. E naquela ocasião, naquele ano, meu tio chega em casa sem presente nas mãos, sem um embrulho. Meu coração já começa a ficar apertado. Um ano mais sem presente. Um ano com vergonha de sair de casa depois. Por mais que meus pais se esforçassem, sempre se esforçaram para me dar o melhor, para nos dar o melhor, para ter o que dar para nós e os meus irmãos.
Naquele dia meu tio chegou sem um presente, mas ele chegou com uma proposta diferente. Ele disse: nós vamos na loja de brinquedo da cidade e você vai escolher o brinquedo que você quiser. E uau! Como assim, tio? O brinquedo que eu quiser? É isso. Meu pai virou para ele constrangido: não, por favor, não faz isso. Ele falou: não, eu quero dar aquilo que ele quiser ganhar. Não tinha na ocasião lá na cidade, não tinha uma ReHap. Era uma loja com um monte de outras coisas e tinha um setor de brinquedos. Eu fui lá, nós fomos. E o vendedor, meu tio disse para o vendedor: baixa tudo, desce tudo, o que ele escolher, vai ficar aí o tempo que ele quiser. O que ele escolher, eu vou pagar. Eu só vi o olhinho, imagina o olhinho do vendedor, né? Brilhou assim. Começou a descer os brinquedos mais caros, brinquedos. E eu comecei a olhar. Eu me lembro exatamente dessa cena. O vendedor subindo na prateleira e pegando um carrinho lá em cima e disse assim: esse aqui é o lançamento para este Natal. É o brinquedo mais caro, mas é o lançamento para esse Natal, que é a estrela, da estrela, olha a minha idade, que a estrela criou para esse Natal. Era um carrinho de corrida a fricção. Passava um filete assim, dentado na sua fricção, passava, puxava, armava e ele saía correndo para lá e para cá. Eu, uau, que legal! Meu tio falou: é esse que ele vai querer, claro. E eu olhava aquilo e nada. E algo me chamou a atenção lá na prateleira. Um caminhão de bombeiro. Meu tio era bombeiro. Um caminhão de bombeiro. Que o mais bonito que ele tinha e o mais interessante que ele tinha era uma escada Magiros de plástico que fazia assim, você esticava ela, abria a cabine e tirava os hominhos bombeiros e podia subir ele com a escada. De plástico, sem bateria, sem pilha, de rodas de plástico. Eu falei: é esse que eu quero. Meu tio olhou para mim: é isso? O vendedor olhou para mim: não acredito. Eu falei: é. Passaram-se os anos, eu pensei: idiota. Acho que na hora o vendedor também falou: moleque, idiota, o que você está arrumando? Mas foi aquele brinquedo simples. Os olhos simples. Depois que eu me tornei adulto, eu fico pensando: meu Deus, se eu fosse um adulto, eu não escolheria. Meu pai indignado com a minha escolha. Meu tio sem saber o que fazer, mas a promessa: mas leva esse também. Não, tio, eu quero este. O vendedor então maluco: leva ele, eu quero este. E naquele Natal eu saí de casa como de costume, para a rua onde eu morava, junto com os meus amigos que saíam com seus brinquedos, bicicletas, bolas. E eu saí com o meu caminhãozinho de plástico de bombeiro e comecei a falar com eles: olha aqui, ele estica a escada, vamos aqui onde tem fogo. Comecei a pôr fogo em algumas folhas, para os bonequinhos de plástico apagar. Só que eu estava conversando com a minha mãe outro dia, ela disse: você guardou esse carrinho por muitos anos, você zelava por ele, você brigava com quem queria pegar o seu brinquedo. Hoje, quando eu adulto, eu acho que eu fui idiota. Mas naquela ocasião, a simplicidade daquela criança, ela falou tudo. Ela tinha a figura do meu tio, se agradava, então queria honrar meu tio, tinha algo interessante. Amava meu tio tanto. Há quanto tempo não tenho desfrutado das coisas simples da vida, porque tem me tornado adulto demais? Há quanto tempo não tenho desfrutado das coisas de plástico? Afinal de contas, eu sou adulto. A modernidade me atingiu. Coloca o outro vídeo, por favor. Há quanto tempo as coisas simples não me atraem mais? Kaden!
My dear, this is where I'll shake the nightmare free. Há quanto tempo uma chuva não é mais novidade Hold you in para my mim? I dream to Há hold quanto tempo eu não me encanto com a simplicidade de uma chuva, you in my arms como uma criança dessa? wide awake. Porque eu sou adulto demais, já choveu muitos anos na minha vida. Há quanto tempo eu não fico extasiado diante da simplicidade de Jesus? Porque eu estou esperando Ele vir com tanto poder que eu me arrepio.